Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo ligada aqui na nossa primeira edição, Plantão Glorioso. Mais cedo tivemos a nossa live, toda terça-feira, toda sexta-feira a partir das 9h45, live aqui no GG. Mas esse vídeo é para explicar para você que não tem um conhecimento de causa das questões jurídicas para entender se pode ou não pode o Botafogo contratar o Luiz Henrique estando em recuperação judicial, e também sobre essa questão do processo que o Textor acionou a justiça para cobrar 150 milhões de reais, pode atrapalhar o Botafogo entrou aí no meio do processo pedindo que os pedidos do Textor sejam indeferidos. Como é que está esse rolo aí, Guilherme? Em que pé está isso? Isso pode atrapalhar a situação com a GDA Luma, que já tem contrato vinculante. Bom, vamos falar sobre isso, tá? Eu ia falar, e muito mais não. É só sobre isso no vídeo de hoje para tirar as suas dúvidas, beleza? Primeiro sobre o Luiz Henrique. Vamos lá. Direto ao assunto, tá? Eu fiz aqui um resumo para mim, né? Mas a pergunta central é: o Botafogo pode contratar o Luiz Henrique durante a recuperação judicial? Bom, a resposta objetiva é sim, pode. Dentro dessa resposta, outras poderiam surgir. Mas isso não poderia ser invalidado pelo juízo da recuperação judicial? Pode, dependendo do tamanho da negociação. Se o Botafogo não demonstrar que possui esses recursos, claro que o juízo da recuperação judicial pode ser contrário a essa negociação. Tá? Quando um clube está em recuperação judicial, ele pode vender, ele pode comprar, ele pode emprestar, porque isso faz parte da atividade natural da empresa. E a recuperação judicial ela não é para proibir a empresa de funcionar, ela é para permitir que a empresa continue funcionando. E a SAF Botafogo é uma empresa clube de futebol. E um clube de futebol precisa estar competindo, precisa construir um time competitivo para faturar premiação, para poder vender jogador, para poder comprar jogador, para fazer a roda girar. Então a recuperação judicial ela não proíbe o Botafogo de fazer contratações, né? A questão é a seguinte: mas estando em recuperação judicial, o Botafogo pode investir em um jogador caro como o Luiz Henrique? Bom, repito, não existe essa proibição, tá? Só que a recuperação judicial, e aí você vai entender nesse vídeo, ela estabelece regras, ela estabelece mecanismos de controle para que as operações sejam realizadas com segurança. Segurança para o Botafogo, segurança para o Zenit, segurança para o próprio Luiz Henrique. Repetindo, recuperação judicial, para quem acha que o Botafogo não pode fazer esse movimento, porque pode queimar o clube na RJ. Tá? O Botafogo, o objetivo da recuperação judicial, repito, né, é continuar funcionando, preservar sua fonte de receita, reorganizar suas dívidas, gerar recursos para pagar os seus credores. E se o Botafogo conseguir provar que a contratação de um ativo como Luiz Henrique vai trazer muito mais recursos do que fazer com que o Botafogo gaste recursos, não há por que essa negociação não acontecer, tá? Agora, eu vou trazer um ponto importante aqui, tá? O artigo 66 da Lei de Recuperação Judicial trata da alienação e da oneração de bens. O que é isso? Alienação é vender ou transferir um ativo. O que é oneração de bens? Onerar é utilizar um ativo como garantia de uma dívida. Então essas operações de compra e venda, em determinadas situações, não é sempre, elas dependem de autorização judicial. O Botafogo obteve autorização judicial para fazer todas as negociações que tem feito no mercado, aí Domingos, o Arles e tal? Não. Em determinadas situações. Então, esse artigo 66, ele não proíbe a SAF, a empresa, para comprar ou contratar
novos ativos. Mas em algumas situações, principalmente aquelas que movimentem grande quantia, de dinheiro, ainda mais o clube estando numa RJ, é claro que o movimento mais seguro é fazer com que, para que os credores não contestem essa contratação, como é que tem dinheiro para pagar e não tem dinheiro para pagar Luiz Henrique, para comprar Luiz Henrique e não tem dinheiro para pagar a gente? É importante estabelecer que a recuperação judicial Botafogo está naquela fase de aprovação dos credores, tanto que o Textor estava tentando nos bastidores minar, você se lembra disso? Ligando para credores para não aceitar. Tá? Não, comigo vocês vão receber. Né? Dá para contar no dedo o credor que acreditou nisso. Né? Bom, e aí a primeira forma, que em tese, num primeiro momento, ela está afastada, está rechaçada, é o negócio envolvendo o Danilo no lugar do Luiz Henrique lá, o Luiz Henrique vindo para cá, Danilo para lá. Por quê? Primeiro porque o jogador já declarou publicamente que não quer, de certa forma até pressionando o Botafogo a não prosseguir com essa ideia de negócio, tá? Mas isso não significa que o Danilo não seja vendido. O Danilo pode ser vendido nessa janela. E com o dinheiro da venda do Danilo, o Botafogo sim investir na contratação do Luiz Henrique. Bom, e isso não estaria proibido pela recuperação judicial, tá? A operação, juridicamente, legalmente, ela é possível, tá? Se ela envolvesse transferência de um ativo do Botafogo, passando pelo rito da recuperação judicial e pela autorização expressa do juízo da recuperação judicial. Então, para que credores não entrem com processo impedindo, para que terceiros não entrem, que o Flamengo, por exemplo, que agora cismou de se meter na vida de todos os clubes, não quer que o Vasco seja comprado pelo Lamáquia, não quer que a Leila termine o mandato no Palmeiras, não quer que o Doriva compre 5% das ações do Ituano, não quer que o Friburguense volte à primeira divisão, o BAP agora não quer nada, está se metendo em tudo. Ele poderia muito bem, porque o Luiz Henrique já falou que prefere jogar no Botafogo, já deu sinal positivo para a negociação acontecer, ainda não tem contrato, valores, tem nada envolvido, não existe uma conversa formal, oficial nesse sentido. O Botafogo primeiro consultou o jogador falou que sim, sinal positivo, quero voltar. Agora a questão é como fazer isso, qual é a engenharia envolvida nesse negócio, tá? Então, o artigo 533 do Código Civil vai falar dessa questão da permuta, né, da troca, tá? Que segue as mesmas regras da compra e venda, não sendo aí, obviamente, maculada, né? Mas como o Danilo, nesse momento, publicamente afirmou que não quer, então o Botafogo, nesse momento, não trabalha com uma venda do Danilo para o Zenit. Quem é que pode trabalhar nesse sentido? Os empresários. Os empresários do Danilo é que podem convencer o Danilo por conta do cash, da negociação e tal. Mas, enfim, o mercado ainda é amplo para jogadores da qualidade do Danilo. A Assembleia de Credores precisa aprovar esse tipo de negociação? Não. Tá? Não. O que o juízo da recuperação judicial analisa num caso como esse? A Assembleia de Credores? Não. Não existe essa exigência de levar toda a contratação, toda a negociação de atleta a uma Assembleia de Credores. Não faz o menor sentido. Mas a operação de contratação do Luiz Henrique, movimentação financeira que isso geraria, ela pode ser analisada pelo juízo da recuperação judicial, aí considerando fatores como o valor do atleta, né, o benefício econômico para o Botafogo, isso vai gerar algum benefício econômico para o clube, a preservação do patrimônio do clube, isso tem que estar em jogo, capacidade de pagamento, porque vale lembrar, a dívida que o Botafogo vai contrair após a RJ, ela não entra na RJ, tá, galera? Ela é extraconcursal, ela não entra na RJ. O interesse dos credores precisa ser obedecido? Claro, mas não que eles precisam aprovar. E a sustentabilidade da operação. Por isso que na live de mais cedo nós falamos em engenharia para ter o Luiz Henrique, né? O juízo poderia autorizar isso? Claro, seria até lógico que ele autorizasse. Por exemplo, um argumento importante estaria no artigo 47 da própria Lei de Recuperação Judicial,
que a empresa precisa preservar sua atividade, sua capacidade de produzir receita. O Luiz Henrique jogando na Rússia é improdutivo até para o jogador, porque como o futebol russo está punido pela UEFA, os outros clubes europeus não conseguem aferir se o cara está bem ou está mal, só jogando no nível de competitividade da Rússia. Então no futebol brasileiro, a gente analisando, né, o Luiz Henrique no Botafogo, o que o juízo da recuperação judicial pode analisar? Aumento de premiação, receita de bilheteria, contrato de patrocínio, exposição comercial, direito de transmissão, valorização futura venda de atletas, aumento de sócio-torcedor. Muita coisa a vinda do Luiz Henrique, se bem explorada, como já foi bem explorada, né, no pouco tempo que ele esteve no Botafogo. Agora mais ainda, porque chega como campeão. Né? Então a contratação de um jogador caro no meio de uma recuperação judicial, ela precisa ser apresentada como um investimento economicamente viável e não somente como gasto esportivo. Tá certo? Então, assim, resumindo, o Botafogo pode trazer o Luiz Henrique no meio da recuperação judicial? Pode. Pode. A engenharia só precisa ser comprovada no sentido de isso se mostrar como uma fonte de renda para o clube, tá? E não somente como gasto esportivo. Eu acho que é autoexplicativo, né? Enfim, espero que você tenha sacado a realidade do caso Luiz Henrique, né? E a gente, é claro, aguarda essa engenharia do Botafogo para evitar que o Luiz Henrique jogue em outro clube brasileiro. Bom, agora vamos falar rapidinho da disputa entre Botafogo e John Textor, né? É claro que esse processo que o John Textor moveu, dizendo que a SAF está devendo para ele, a Ligo em geral, né? Está devendo para ele 150 milhões de reais, né? Toda essa discussão envolve a titularidade dos 90% das ações da SAF, que ele ainda não aceitou essa derrota. Né? Essa cobrança de aproximadamente 150 milhões feita por ele, isso aí, obviamente, ele não vai vender barato, tem mostrado isso, vai tentar atrapalhar, vai tentar adiar ao máximo a transferência das ações para a GDA. Né? Então, qual é o ponto principal aqui? Ele sustenta que ele transferiu as ações para uma empresa do seu próprio grupo, mas não recebeu o valor previsto no contrato. E por isso, ele busca recuperar judicialmente as ações, os 90%, né? O que na prática vai pode dificultar, impedir a entrada da GDA Luma definitivamente no controle da SAF. Bom, aí ele vai e judicializa essa questão. E aí o social entrou, está pedindo para entrar, na verdade, né? Entra com uma petição pedindo para entrar como terceiro interessado, argumentando, que essa dívida não existe, essa dívida alegada pelo Textor, pois o Textor teria sido remunerado por meio de novas ações das empresas de seu grupo, e não com pagamento em dinheiro. Então realmente não houve esse pagamento em dinheiro, mas não significa que não houve a remuneração devida ao Textor, tá? Então a pergunta principal é, John Textor ainda tem 150 milhões de reais a receber ou realmente ele já foi compensado por meio dessas ações? O John Textor vai sustentar os seus argumentos, né? E tudo está dentro, claro, dessa questão de ter perdido as ações e até o momento ele não aceitar. E o que ele puder dificultar a entrada da GDA, ele vai tentar dificultar, mas existe um contrato vinculante assinado. E a tese apresentada pelo Botafogo é uma tese inteligente e que provavelmente vai ser acatada. Né? Primeiro, ela pede para entrar no processo. Tá? Ela defende que a transferência das ações em 11 de novembro de 2022, o John Textor, como pessoa física, transferiu 90 mil ações da SAF Botafogo, tá? Essas ações representavam ali 90% da empresa, tá? A compradora foi uma companhia inglesa pertencente ao próprio grupo empresarial do Textor e o preço previsto no contrato era de aproximadamente 150,38 milhões de reais, tá? O que indicava esse contrato? O contrato indicava que o pagamento deveria ocorrer no fechamento da operação. Né? O Textor afirma que nunca recebeu esse dinheiro
Então, se ele nunca recebeu esse dinheiro, por que o Botafogo afirma que essa dívida não existe? A defesa sustentou que a operação não foi uma venda comum para um terceiro, mas uma reorganização interna de Textor para Textor, né? É como se Textor do futuro estivesse reclamando com Textor do passado por causa do Textor do presente. Então, em termos simples, o Textor teria transferido as ações da sua pessoa física para uma empresa que também era controlada por ele, que seria como passar um patrimônio de um bolso para o outro. É de um bolso para outro dentro do mesmo grupo. Como contrapartida, ele teria recebido novas ações das empresas que integravam essa estrutura empresarial. Então, segundo o Botafogo, ele não recebeu realmente esses 150 milhões de reais em dinheiro, mas recebeu o equivalente por meio de participação societária. Então, não existe a dívida. Então, não existe valor pendente de pagamento, tá? Outra coisa que sustenta a defesa do Botafogo é o silêncio do Textor por 4 anos, né? Por que ele permaneceu silente durante todo esse tempo, se havia esse valor a ser recebido, né? Então, ele teria permanecido durante aproximadamente 4 anos sem cobrar formalmente uma dívida real, no caso aqui suposta dívida, né? Então, de acordo com essa tese, não houve notificação dele, não houve protesto, não foram apresentados sequer um e-mail ou uma mensagem cobrando o valor, o crédito não teria sido registrado nos documentos contábeis citados aqui pela defesa do Botafogo, né, que eu estou lendo, e claro que o Botafogo usa esse comportamento para sustentar que não tem calote nenhum, não tem dívida nenhuma, né? O Textor não cobrou, por quê? Porque a dívida nunca existiu, tá? E uma comprovação inteligente que o Botafogo faz é exatamente a ausência da dívida nos registros contábeis. Então a defesa da SAF Botafogo afirma que caso a SAF devesse realmente 150 milhões ao Textor, esse valor precisaria aparecer claramente no balanço, encerrado em junho de 2023. Mas isso é obrigatório? Tinha que constar? Tinha, porque a empresa estava submetida às regras contábeis inglesas. Ou seja, seus balanços eram auditados. Uma obrigação desse tamanho deveria aparecer entre as contas a pagar. Não tem como esconder 150 milhões de dívida, né? E as dívidas entre empresas e pessoas do próprio grupo também precisariam ser informadas, tá? Ou seja, a dívida nunca existiu. Tudo isso comprova que essa dívida nunca existiu. Textor, que controlava a empresa, teria deixado de registrar uma obrigação milionária nos balanços? Não, né? Então, essa dívida nunca existiu. O Botafogo aguarda aí o julgamento do magistrado, tá? A tendência é que todos os argumentos do Botafogo sejam acatados e, mais uma vez, Textor tenha uma tentativa frustrada de atrapalhar a transferência das ações da SAF Botafogo para a GDA Luma. Tá certo? Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para você. Fico por aqui. Beijo grande, saudações alvinegras. Fui.